Eu sou Juliana Letrari, sou gerente de unidades da RL em Sorocaba. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Fórum de Indústrias da RL Higiene. A RL tem grande experiência com outros fóruns. De escolas, já realizamos 9 edições. Para facilities, estamos promovendo encontros desde 2007. E hoje estreamos com o Fórum de Indústrias. É uma honra ter vocês aqui. Por motivo de segurança e de restrições da pandemia, nosso primeiro fórum está acontecendo online. Esperamos que nossos próximos encontros aconteçam de forma presencial, para nos conhecermos e tornar este evento ainda mais rico, com a experiência e o conhecimento do local. Este encontro tem por finalidade levar conteúdo, proporcionar troca de experiência e boas práticas, além de promover o network entre os participantes. Nós estamos constantemente em contato com vocês nas indústrias e sabemos dos grandes desafios que possuem no dia a dia. Eu posso citar alguns deles, como a necessidade de reduzir o tempo de setup para aumentar a capacidade de produção, a importância de aumentar a segurança no processo através de uma higienização adequada, ter uma limpeza mais rápida e eficiente, reduzir custos, este quase na contramão do mercado e do momento da nossa economia, não é? Otimizar processos para reduzir o consumo de água e energia e ainda reduzir a quantidade de resíduos gerados. Neste fórum, abordaremos o valor da limpeza e seus impactos dentro da indústria. O valor da limpeza é o slogan da RL desde 2017, quando a ISA, Associação Mundial da Indústria da Limpeza, divulgou os dados que vocês viram no nosso vídeo de abertura, mostrando que limpeza e saúde estão conectadas. Provando também que a limpeza é um dos principais fatores que torna o ambiente mais produtivo e seguro. Na sequência, nós vamos assistir um outro vídeo, o Valor da Limpeza 2, que é uma atualização do que nós vimos na abertura. Desejo a todos um excelente evento.
Bom dia a todos. É uma alegria, uma honra tê-los todos conosco. Eu sou Ricardo Vaccaro, diretor-geral da RLG, e é uma felicidade estar aqui no primeiro fórum, como a Juliana disse, é a primeira vez que nós promovemos o Fórum de Indústrias. E como na propaganda, né, o primeiro fórum a gente nunca esquece, né? E esse certamente entrará para a história, e é um fórum muito especial. Especial porque o setor industrial, na pandemia, né, a despeito de todos os desafios que já tem por natureza, ele fez parte da solução, né? Como na pandemia como nós do setor de limpeza, e a área médica, nem se fala, né? A área de saúde, mas não fosse a indústria continuar produzindo alimentos, remédios e toda a afinidade de bens para as pessoas consumirem, né, em casa na pandemia, a logística para fazer chegar, a gente não teria sobrevivido a esses 1 ano e meio, 2, que a gente está indo para 1 ano, mais que 1 ano e meio. Né? Então, a indústria teve um papel e expressou, além dos desafios naturais que a Juliana já falou, e cada um dos nossos palestrantes vão falar agora sobre um aspecto diferente, né, para trazer conteúdos relevantes para vocês. Então, é isso. Nós estamos muito, muito felizes de tê-los conosco. A limpeza, vocês viram, né? Há muito que a gente sabe que a limpeza está ligada à saúde, e ligada à produtividade, à segurança, e agora, com esses dados da ISA, a gente começa a mensurar resultados e chegar no lucro, né? E também aspectos de sustentabilidade. E a pandemia trouxe esse aspecto da limpeza, a relevância que a gente sabia que ela tinha como profissionais, mas para todos hoje é fato a importância que ela tem nos mais variados aspectos da vida, como nós vamos ver aqui. Na indústria, ele é crítico. E por isso nós trouxemos aqui 4 convidados, 4 apresentações para compartilhar experiências incríveis, complementares a todos, né? E que tenho certeza que vai fazer desse primeiro fórum, como eu disse, uma experiência inesquecível, precursor de muitos que virão, como já estamos com os facilities e com as escolas. Para nós é uma honra promover debates de alto nível, alta qualidade. Esse evento tem um caráter realmente de trazer conteúdos e trazer experiências que vocês possam levar para o dia a dia de vocês. E eu espero que toda vez que eu entro no fórum desse, a minha expectativa é sair melhor do que eu entrei. E é isso que eu desejo para todos, que a gente saia mais ricos de conhecimento, de experiência, com a experiência que serão compartilhadas pelos 4 palestrantes que vêm aqui. E isso é o que interessa. Então, eu já vou começar a chamar o primeiro, que será o Moacir Reis. Moacir Reis é o mais veterano dessa turma, não é porque ele tem a barba branca, que vocês já estão vendo aqui, mas porque tem uma vasta experiência, é uma baita liderança do segmento de facilities no Brasil. Ele tem mais de 30 experiências multinacionais, como a Unilever, passou também pela Pirelli, pela Flex, trabalhando como Facility Manager Corporate. Ele foi diretor da Abrafac, presidente do GAS Facilities, atualmente é membro da ABNT para os estudos da ISO 4001 de Facility Management, vice-presidente do grupo e atua como consultor de Facilities para a empresa a nível Brasil. É uma honra e um prazer ter aqui o Moacir para compartilhar a experiência dele conosco. Esses 30 anos, tem muito que contar, mas eu só dei 10 minutos, aí ele já vai marcar o seu extrato importante. Vamos lá, Moacir, a bola está contigo. Obrigado por estar conosco aqui, é uma honra ter você conosco. Primeiramente, bom dia a todos. Na verdade, para mim também é uma honra estar aqui participando desse painel. E a gente eu queria agradecer à RL, ao Ricardo e todo o time, né, que fez com que esse evento acontecesse, né? É sempre importante a gente falar de facilities, mas hoje especificamente nós vamos falar de um serviço muito importante, que é a limpeza, né? E é um serviço necessário em qualquer ambiente, mas especificamente hoje a gente vai falar de indústrias, né? Então, eu espero contribuir de alguma forma aí com um resumo rápido, né? Porque nós temos um tempo aí, o Ricardo está ao nosso pé, nós temos um tempo para falar rapidamente sobre esse serviço. Bom, vamos lá, pode ir para o próximo slide. Bom, eu vou falar, esse é o slide principal, onde eu vou falar sobre atuações, valores e resultados, né? Dentro de atuações, a gente tem, especificamente falando de indústrias, né?
nós temos eu procurei separar 3 grandes grupos de indústrias, né? E que elas possuem diferentes atuações no serviço de limpeza, né? A mais diversificada delas é a indústria de bens de consumo, né? Onde você tem higiene pessoal, doméstica, motores, automotivas, enfim, aquele ramo industrial onde há a transformação para o bem de consumo dos seus consumidores. As alimentícias, né, são todas aquelas que trabalham com processamento de alimentos, sorvetes, enlatados, etc. E as farmacêuticas de um modo geral. Então, na verdade, esses 3 grupos, cada um tem a sua grande importância dentro do serviço de limpeza, mas cada uma delas tem algo específico para esse time, né? Então, por exemplo, as indústrias de bens de consumo, normalmente, né, a limpeza abrange praticamente todo o processo dentro das indústrias e nas suas áreas administrativas, né? Normalmente, o que acontece é que a limpeza fica por conta do seu operador, né, de funcionário da empresa, né, onde ele se restringe a limpar somente o seu equipamento, onde ele atua, só a sua máquina, né? Então, normalmente, o operador faz essa limpeza, que é uma limpeza mais específica e onde ele tem maior familiaridade com o equipamento. Todas as demais áreas, elas são isso em regra geral, né? Toda regra existe exceção, mas como regra geral é isso, né? O serviço de limpeza, que normalmente é terceirizado, ele atua nos diversos departamentos, né? Tanto fabris quanto administrativo das indústrias de bens de consumo. As alimentícias, elas têm uma certa particularidade, né? Porque como elas manipulam, né, com alimentos, né, que vai direto para a mesa do consumidor, né? Então, essas indústrias têm especificamente algumas regulações que são, inclusive, fiscalizadas pela legislação. O serviço de limpeza tem que ter um papel específico, né? Principalmente para a questão da limpeza. E, normalmente, eles ficam restritos a áreas administrativas da produção, né, da linha de produção, dos escritórios que normalmente existem dentro das linhas de produção, né? E nas áreas onde existem passagens públicas, né? Oi? Eu estava mastigando um pouco, até sugeri se você puder desligar a tua câmera para ficar com a banda mais... tá bom. Deu uma ligeira mastigadinha, mas voltou. Vamos lá, segue o jogo. Tá bom. Então, como eu ia dizendo, dentro das indústrias de alimentos, né, existem algumas questões legais que devem ser seguidas, até por uma questão de higiene, né, e onde o serviço de limpeza ele está restrito mais a áreas públicas, que a gente chama dentro da área de produção, sanitários, passarelas, né, e nas áreas administrativas. Esses serviços normalmente são serviços também terceirizados, né? E existem também as mais específicas ainda, que são as indústrias farmacêuticas, né? As indústrias farmacêuticas, elas têm maior regulação por parte dos órgãos públicos na questão legal, né? E isso, de uma certa forma, traz também uma certa exigência do serviço de limpeza, né? Então, e aí esse serviço de limpeza dentro das áreas farmacêuticas, né? Algumas empresas optaram por ter essa mão de obra totalmente internalizadas, né?
porque eles têm todo um processo de treinamentos específicos, né, que eles têm que ser cumpridos, né, e eles precisam fazer um investimento bastante alto, não só em custo, mas também em treinamentos e assistência para que os funcionários cumpram totalmente a regulação das áreas da legislação com relação à produção de medicamentos, né? Então, vocês veem que tem diferentes estruturas de cada indústria, né? E a farmacêutica é um pouco mais singularizada, né? Um pouco mais específica, tá? Então, nós podemos dizer que dentro das estruturas organizacionais de limpeza dentro das indústrias, nós temos as totalmente terceirizadas, as parcialmente terceirizadas, onde você tem uma parte terceirizada e uma parte internalizada, e aquelas totalmente internalizadas, né? Eu, particularmente, eu acho que a parcial, inclusive para a indústria farmacêutica, né? A totalmente terceirizada e a parcialmente terceirizada, eu acho que são as mais indicadas, né? Onde as parcialmente terceirizadas podem atuar especificamente dentro das áreas das empresas, das indústrias de medicamentos, né? E elas podem ter um papel, né, específico para aquelas que necessitam atender a legislação no seu em todo o sua exigência, né? E os terceirizados podem atuar em sanitários, em áreas que não impactam dentro das áreas de produção, né? Então, basicamente, né, essas são as estruturas. Dentro das indústrias hoje, né, a tecnologia é um fator extremamente importante, né, porque ele tem auxiliado bastante na prestação do serviço, na eficiência do serviço de limpeza, né, e, logicamente, os produtos que são utilizados, né? Hoje a gente tem a RL pode até confirmar isso, mas a gente tem uma gama de produtos, né, que possibilitam, facilitam, né, e dão um melhor resultado para o serviço de limpeza, né? Voltando um pouco em tecnologia, aquele negócio, a gente tem, não existe mais, na maioria das grandes indústrias, né, não existe mais aquela tabelinha que a gente colocava atrás da porta do banheiro, né, onde a pessoa limpava e o supervisor passava e dava um visto para dizer que aquilo lá foi limpo, né? Na verdade, hoje a gente tem várias outras tecnologias que possibilitam, né, com que a gente tenha um resultado, né, online, né, efetivamente online, tanto para quem está prestando o serviço como para o seu cliente, né? Então, a internet das coisas é uma ferramenta que tem sido usada bastante dentro da área de limpeza. Sensores de presença, onde você consegue mensurar, né, o número de pessoas que acessaram determinado banheiro ou sala de reunião, né? E isso faz com que você consiga fazer, inclusive quando você tem, por exemplo, eventos programados, né? Você tenha a condição de fazer uma limpeza preventiva. E os QR Codes também ajudam bastante. Eu acho que para encerrar e rapidamente deixar com vocês a avaliação de tudo isso, né? Mas a assistência à mão de obra e treinamentos aos colaboradores é essencial, né? A gente pode ter tecnologia, estruturas bem diversificadas, né, bem organizado, mas a gente ainda depende muito da mão de obra, né? Então, assistência e treinamento aos colaboradores dentro do serviço de limpeza é essencial, juntado a todos esses outros itens que eu mencionei,
para que a gente consiga atender com qualidade, com eficiência e menores custos nesse serviço que é tão importante e, com certeza, é a segunda conta mais alta dentro da estrutura de budget das indústrias. Muito obrigado por enquanto. Eu que agradeço, né? Muito bem, começamos com o pé direito e eu já vou provocando vocês a partir da fala do Moacir. Ele já fez uma boa provocação em relação à terceirização e defender uma semi-terceirização. Esse é um tema muito relevante. Eu já quero convidar todos para colocarem perguntas no chat quando acabar, porque um dos motivos das falas serem curtas é para privilegiar, inclusive, o debate e as perguntas. E isso é muito uma característica do nosso fórum. Então, começamos bem com o Moacir, obrigado. Já atingiu 50 pessoas, né, para o primeiro fórum, estamos muito felizes com a participação. E antes de passar para a Patrícia, eu vou pedir para o Henrique puxar um vídeo de 2 minutos e meio do Alan Tomblin, que é um vídeo, antes dele colocar, só para dizer o seguinte: para contribuir nessa discussão, deve ter um desafio de vocês hoje, que foi gerado pela pandemia, que é do supply chain, né? Nós estamos com uma dificuldade imensa de ter produtos, de fornecimento, de matérias-primas e tudo mais. E nós fazemos parte de uma associação internacional global, que tem um capítulo americano, que é a Network, uma associação muito poderosa de distribuidores dos Estados Unidos, e uma associação, uma confederação europeia chamada, que é a ISA, né? A ISA europeia. Da Europa, nós trouxemos a ISA. Nós fazemos parte da IMPAX, que é uma confederação europeia, e pedimos para eles dar um sinal de como está a volta do trabalho, como está a importância da limpeza e o que está acontecendo com o supply chain na Europa e nos Estados Unidos. São vídeos muito curtos que vão enriquecer. Então, Patrícia, se prepare. Enquanto isso, 2 minutos e meio para o vídeo do Alan Tomblin, que é o CEO da Network. Por favor, Henrique. Olá, como vai? Ricardo, thank you. And thanks to all of the Alia team. Frankly, I am honored to have been asked a few of these questions and to share my thoughts. So the first question was, what is the trend for return to work in the U.S.? Well, most of the U.S. shut down at the beginning of the pandemic and had to work remotely. Network already had a remote work schedule in place, and so that served us well. We were ready. But today we have a hybrid system, as do many of the companies. So this seems to be a trend for the future. Frankly, there's less people in offices altogether. Then there's less time in offices. So for example, we had 1 day per week that was offered as a remote work day, and we've just doubled that to 2 days per week remote. And I think that is going to be a trend throughout the United States. This changes our business, and not necessarily for the better, because there's less consumption of our categories in office buildings and other locations. The second question is, how is the professional and institutional cleaning activity being viewed in the post-pandemic period? Well, first and foremost, the pandemic caused our industry to come to the forefront. We became an essential business, and we became much more critical to society than we ever had been noticed before. And that feels good, and that feels good for our businesses. There are new demands for greater sanitary conditions, and that's raised the consciousness of all customers and all consumers to new levels of required cleanliness. We also have a greater understanding of what it takes to maintain safe sanitary conditions. Overall, that is really good for the consumption of the goods and services that we provide our customers. That's good for business. The third question is, how is the supply chain functioning? Wow, that's a loaded question. Frankly, the answer is not very well. In the United States, many suppliers had built very efficient, just-in-time systems, but the pandemic disrupted almost all of those. The result was increased damages and increased outages for products. And sometimes we couldn't figure out how to get things, whether it was domestic or global supply chains. It was just a mess. So that's going to be true for probably through the middle of 2022.
and maybe even longer. We're also facing labor shortages, which are really concerning. For example, there are about 63,000 truck driver openings. Ricardo, my very, very best to you and your team. I hope everything is going as well as can be down in Brazil. And thank you for the opportunity to share some thoughts with you. Obrigado. Aí o Alan, que eu agradeço a gravação desse vídeo. E quando eu disse que nós pertencemos a uma rede, eu disse, se nós, a ALIA, a RL pertence a uma rede que se chama ALIA, que é uma rede nacional para atender contas corporativas no Brasil e na América do Sul, ligada a uma rede europeia e uma rede americana. E agora, eu queria chamar a atenção porque é mais um desafio para vocês, não só a questão da agilização, como a questão do supply, né? Vocês devem estar muito envolvidos com isso. Bom, mas vamos ao que interessa. Então, Patrícia, você está pronta? Eu vou apresentar a Patrícia aqui, a Patrícia Aguiar Loyola. Ela é graduada em nutrição, pós-graduada em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos, tecnóloga em gestão da qualidade. É nutricionista na Sorvetes Rochinha, responsável técnica pelo controle de qualidade. Eu quero saber quem, pelo menos os paulistas, quem não tem na memória afetiva tomar um sorvete Rochinha na praia, né? E ela faz parte desse mundo que né, proporciona a memória. Aliás, o prazer de tomar sorvete na praia, o Rochinha, que subiu a serra e hoje está no Brasil e tem desafios imensos, né, para tocar esse crescimento vertiginoso que essa indústria fez nos últimos anos. Então, com a palavra, Patrícia, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer ao convite da RL, é um desafio para mim. E vamos lá falar um pouquinho de controle de qualidade na indústria de alimentos e primeiro entender o que seria a qualidade. A qualidade é relativo, porque é muito a questão de percepção. Se a gente for trazer para o conceito o Hura, que é um dos pais da qualidade, ele fala que é a ausência de defeitos e a entrega para o consumidor aquilo que ele espera. Então, eu, como nutricionista de uma indústria de sorvetes, eu tenho que entregar para o consumidor justamente aquilo que o consumidor deseja ao consumir o produto. Então, íntegro no formato, textura, sabor, cor, e também olhando a parte nutricional e a própria qualidade livre de qualquer tipo de contaminação. Então, isso que a gente define como qualidade. Além disso, o Horan fala que ele tem uma trilogia que a qualidade vai muito mais além. É a parte de planejar, como que você chega no final, a parte de controlar, o que você faz justamente para você ter todo o seu processo funcionando, rodando. E se você tiver que fazer alguma intervenção, quais são as melhorias, ações corretivas que você precisa fazer. Eu trouxe aqui só um exemplo do nosso fluxograma, para quem não conhece, como que uma indústria de sorvetes, no caso a Rochinha, ela trabalha o processo. Então, tudo começa pela parte de recebimento, então nós temos toda a parte de controle, avaliação do transporte, de quem entrega, de como a mercadoria chega, se está dentro da parte de validade, a embalagem íntegra, e o armazenamento. Iniciando o processo, a gente tem a parte de pasteurização, que é muito importante, é uma forma da gente controlar se as matérias-primas estiverem com algum desvio de contaminação, ela reduz ou elimina. Então, é um ponto crítico de controle muito importante dentro de uma indústria de alimentos na parte de lácteos, principalmente a parte de sorvetes. Depois que a gente pasteuriza, a gente vai para a parte de homogeneização, que é importante a gente fazer para o sorvete ter aquela qualidade ao saborear, ele ter a questão de aveludado, de não derreter muito rápido na boca, o descanso da calda com a maturação. A gente saboriza, envasa e vai para a parte de congelamento, que é na máquina. Depois que a gente congela, nós embalamos, levamos para a câmara fria, onde é importante também esse processo e respeitar um período de estadia lá dentro, que vai finalizar o processo de congelamento, até porque
Hoje o Brasil trabalha-se mais com a parte de logística em rodovias, então o deslocamento, o transporte precisa assegurar que vai manter congelado o produto. Então, se eu tiro antes desse tempo, eu corro o risco de interferir na parte de qualidade, derreter, ter separação de fases depois quando vai vender o produto e a separação do produto, perdão. E como que ocorre a venda dos produtos da marca? A gente tem a separação dentro mesmo da câmara fria, o funcionário faz essa função para no dia seguinte a gente poder enviar aos pontos de venda, aos nossos distribuidores, principalmente no litoral norte, é onde a marca nasceu, e fazer a distribuição aos pontos de venda de cada cidade, tá? Eu coloquei aqui os principais pontos que a gente deve ter atenção para a gente realmente fazer esse controle de qualidade, que principalmente começa pelos fornecedores. Então, a gente precisa se certificar de que todos esses fornecedores, eles atendam a parte de qualidade para poder fornecer os produtos para a marca, não só para a gente, mas para outras indústrias também. Além disso, a parte de higienização ambiental, a gente precisa assegurar com produtos adequados para cada setor, com os princípios ativos, para a gente realmente mostrar que a limpeza está sendo feita de forma adequada, desinfecção, e no final a gente não ter nenhum tipo de contaminação microbiológica. A principal matéria-prima utilizada na fabricação de sorvetes é a água, porque a água vai fazer a diluição das demais matérias-primas. Então, a gente também precisa atestar que a água está potável. Então, mensalmente, nós mandamos a água para análise, para verificar se não existe nenhum tipo de contaminação microbiológica. A validação da limpeza, eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente faz, utilizando um equipamento da Biocontrol, a MVP da Icon, e a parte também de controle de tempo e temperatura. Isso a gente faz mais na pasteurização e a maturação. É muito importante porque muitos micro-organismos, eles se desenvolvem na temperatura entre 5 e 60 graus, então a gente precisa ter esse controle para a gente não ter nenhum tipo de contaminação, seja na calda da pasteurização ou na maturação, ou até mesmo quando eu vou saborizar. Então, eu tenho que ter esse controle para não exceder o tempo de manipulação e a temperatura não deixar muito quente. Eu preciso ter uma temperatura adequada para a gente não ter essa contaminação microbiológica. Na higienização ambiental, a gente está com um projeto com a RL de implantar por setor o uso de utensílios de limpeza por cor. Então, cada setor recebe esse utensílio, nós estamos identificando, justamente para não ter contaminação cruzada. Então, o setor de pasteurização teria somente uma cor, a parte de saborização outra, maturação outra, e isso é legal porque além de você setorizar, você impedir contaminações por micro-organismos, você também consegue impedir contaminações por alérgicos, então eu não tenho essa transferência de um produto à base de água com um produto à base de leite, o próprio setor fica somente com aquelas ferramentas, então o funcionário tem que ter essa responsabilidade de cuidar do seu próprio utensílio para não ter perda, mau manuseio. A parte de validação de limpeza. Hoje a gente utiliza um equipamento que ajuda a identificar a presença de matéria orgânica. Então, junto com os produtos de limpeza, que a gente faz a limpeza e a desinfecção, a gente valida por meio da Icon. É uma espécie de um cotonete, nós passamos em cima da superfície e o equipamento faz a leitura. Ele tem uma escala de 0 a 2,4, atestando como passou, ele me dá essa cor verde. Eu venho invertir a cor, peço desculpas.
e de 2,5 para cima, ele me informa, se ele identificar alguma presença de matéria orgânica, ele dá como não passou. Então, a gente faz o processo de higienização novamente, até ele dar a leitura novamente de verde. E aí a linha fica liberada para eu iniciar a produção. O legal é que ele tem um programa em que eu consigo monitorar e validar também quais são os principais pontos que eu preciso ter de atenção. Se eu estou tendo muitas releituras de reteste, de validação, de novamente fazer o processo de higiene. Então, é um equipamento que as indústrias hoje têm utilizado para validar realmente se não existe presença de matéria orgânica. Ele não me informa se existe contaminação por bactéria, é só se realmente não tem nenhum tipo de resíduo de um dia para o outro ou da própria higienização feita na hora. E a gente atesta tudo isso depois com as análises microbiológicas. Então, a parte de higienização, os cuidados com as boas práticas, higiene pessoal, higiene ambiental, dos equipamentos, o controle dos fornecedores, e tendo todo esse controle, a gente fecha por meio das análises microbiológicas, essas que precisam dar positivas, elas não podem, obviamente, dar fora do padrão da RDC 331, da Instrução Normativa 60, a gente tem um limite. Estando atestado, o produto ele está apto para consumo, para venda. É isso, muito obrigada. Libera o microfone. Estou falando sozinho aqui, perdão, pessoal, já estava treinado. Então, obrigado você, Patrícia, pela precisão do tempo e do conteúdo, né? A Patrícia chama atenção para a questão do processo, a importância do processo, controlar todos os pontos. É um complexo, né, fazer alimento, e essa medição em todas as etapas para garantir a segurança do alimento quando chega na ponta. Então, essa questão é muito importante e muito relevante. Muito obrigado, Patrícia. Eu estou aguardando perguntas no chat aqui, pessoal. Pode ficar à vontade e começar a fazer perguntas aqui. Já temos duas ótimas apresentações. Eu vou passar para a terceira agora, do Gesiel Matias. Se eu fosse falar o currículo dele inteiro aqui, eu já ia estourar o tempo aqui. Ele é da Sodebo, que é uma empresa que produz insumos para a indústria do alimento, né? Provavelmente muitos da indústria são clientes dele. Ele tem MBA na gestão industrial, na GV, pós-graduação em engenharia e produção, especialização técnica e qualidade, bacharel em administração de empresas. E ele hoje é coordenador de produção e higienização da Sodebo Indústrias Alimentícias. É uma multinacional francesa. E o Gesiel tinha tantos casos para contar, ele selecionou, acho, 1, 2, talvez 3, vamos ver o que dá tempo. A bola está contigo, Gesiel. Obrigado por estar conosco aqui. Manda bala. Só abre o microfone, não faz problema. Ok. Obrigado pela oportunidade, né, a todo o time da RL aí, em especial a Duda e a Juliana, que nos atende aqui em Porto Feliz, tá bom? Vamos lá, vou passar meu slide aqui. Vamos lá. Tá na tela, né? Vamos lá. Bom, o valor da limpeza e seus impactos dentro da indústria, eu trouxe alguns temas aqui relevantes. O valor da limpeza, né? Eu trouxe 3 itens, né, que basicamente fazem os pilares, né, que eu considero na higienização. Então, como eu sou da indústria, e eu vou falar um pouco da experiência na indústria, tá? Então, o valor da limpeza se dá em tudo aquilo que eu agrego a ela, né? O que seria isso, né? Na questão, no quesito segurança, né? É um dos pilares. Para fazer um teste de um produto químico, eu tenho que
ter conhecimento do que eu estou trazendo para dentro da minha casa, né, da minha fábrica. Então, a ficha técnica do produto é indispensável nesse momento, né? Em segundo plano, a FISPIC, né, que é... Gisele, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está em qual slide que você está olhando? Estou no segundo. Nós estamos vendo o primeiro. Ele não entrou Opa. em modo... Vai, clica no segundo aí. Não Eu foi? vi que você clicou no modo apresentação, ele não foi. Vê se você clica então... no slide mesmo, no 2, lá, vê se ele aparece, porque dá para ver bem. Aí foi, ó. Acho que dá para ver bem. Então tá bom. Se você for por então aí, tá está bom. ótimo. Então, desculpa te Desculpa interromper. aí. Vai lá. Imagina. Então, a gente estava na FISPIC, né? Então, o segundo item, né, que a gente está também, o tema de segurança muito importante, é saber o que o produto traz de risco para a sua operação, tá bom? E a autorização do uso do produto seria a parte legal, né? Que a legislação pede hoje, alguns produtos específicos, eles precisam ter autorização dos órgãos competentes, né? E, por último, na questão de segurança, são os EPIs que são empregados na higienização para os operadores, tá? E o segundo pilar seria a questão custo, né? Então, o recurso hoje, água, energia, é muito escasso. Então, a gente precisa ter muita consciência do que a gente está usando em quantidades, tá? O agente químico faz muita... tem muita importância nesse ponto, porque eu não vou simplesmente trocar um produto mudando o agente químico. O agente químico é primordial para mim remover a minha sujidade orgânica ou inorgânica, né? Outro ponto, a questão de custo também, é a hora homem, né? Quanto de tempo eu estou gastando para fazer aquela determinada limpeza, né? A higienização. Ok? E, por último, a gente fala dos processos, né? Alguns conceitos de higienização, que são as etapas de higienização, né? Que são pré-enxágue, aplicação do detergente, o enxágue novamente e, por último, a sanitização. Em algumas situações, né? Alguns determinados equipamentos ou linhas, a gente faz a limpeza ácida, né? Que são para os materiais inorgânicos, né? Que a gente chama. Então, a gente faz a limpeza com detergente para a limpeza orgânica e a limpeza ácida, limpeza inorgânica. Ok? E não esquecendo também dos métodos de higienização, né? Hoje tem vários métodos, né? Ação mecânica, por espuma, imersão, SIP, COP, né? Eu tive experiência em todas elas, basicamente, e a minha vida foi muito ligada à higienização por onde eu passei. E para fechar esse slide aqui, né? O departamento de qualidade, ele tem que estar desde o início, né? Avaliando toda a parte legal e a questão de custo e processo, definindo, né? Mensurando, né? Todo o processo para assegurar que a higienização surtiu efeito, tenha o resultado esperado num produto químico ou numa higienização. Ok? Vou contar um pouco da experiência. Mudou a tela aí, né? Mudou. Mudou, ok. Então, a experiência que eu tenho, né, há mais de 15 anos atrás, né, quando eu entrei no mundo da higienização, um mundo fantástico, eu vou um pouco mais longe ainda, que o profissional da higienização, ele é bem raro no mercado hoje. Você pegar um profissional, né, um operador que saiba todos os métodos de limpeza, todas as etapas, e seja capacitado para aquilo, é muito complicado de se encontrar, né? Então, eu falo assim que o profissional da higienização, né, é uma mosca branca no mercado hoje. Bom, uma das experiências que eu tive há mais de 15 anos atrás, na multinacional francesa também, foi a mudança de um método de limpeza. A gente tinha uma esteira bem longa e a gente ficava mais tempo dedicado à limpeza dela com simples detergente, né? Então, e fazendo a esfregação do equipamento. E quando eu fui para esse lado, né, da higienização, né, desse mundo, eu tive a experiência de mudar o método de limpeza, né? Eu trouxe um produto novo, novo equipamento, digamos assim, e comecei a aplicar espuma, né? Então, um novo equipamento e um novo método. Então, assim, foi um ganho imenso na hora homem, né? E tempo na limpeza desse equipamento. Então, de lá para cá, a gente só ganhou tempo nas higienizações.
ok? Outra experiência também que eu tive foi a substituição de fornecedor de produto químico, né? Então, a gente tinha um tempo já, um certo, né, fornecedor, a gente trocou, e todo o processo se levou muito tempo, né? Eu diria aí que não dá para se trocar de um fornecedor menos de um ano, porque é muito detalhe, são muitos equipamentos que precisam ser analisados com muita cautela, ok? Então, vamos para outra tela. Eu tenho hoje, né, algumas tecnologias que são empregadas, que inclusive aqui em Porto Feliz, na Sodebo, a gente tem um processo muito eficaz que traz muita dinâmica para a limpeza, né, a higienização do dia a dia da fábrica. Hoje eu tenho 11.500 metros de fábrica construída e a higienização dela tem um plano longo de higienização. Isso, esse satélite que a gente chama, né, que é uma central de diluição dos produtos químicos, onde eu tenho 38 pontos de satélites na fábrica. Esse satélite a gente fez uma cópia da matriz da França, é muito interessante. Uma tubulação aqui é água pressurizada a 15 bar com 50 graus de temperatura. Então, eu engato a mangueira aqui, é um engate rápido, super simples, e faço um pré-enxágue ou enxágue. Nesse outro ponto, né, do satélite, eu tenho o desinfetante. Eu só troco aqui o engate rápido e já está com o desinfetante na linha. E nesse ponto aqui, onde eu tenho as duas, o ar comprimido e o detergente, aonde eu faço a aplicação da espuma, né? Então, a espuma, a limpeza por espuma tem que ser densa e consistente para poder ser bem eficaz. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma tecnologia muito avançada aplicada à limpeza, à higienização da nossa fábrica hoje, tá? Aí embaixo aqui temos alguns desenhos, né, de máquinas que facilitam, né, a vida do nosso time da higienização, né? O desenho sanitário dos equipamentos e instalações. Aqui na primeira foto à esquerda eu tenho uma esteira que ela é desmontada para fazer a higienização dela, certo? Aqui eu tenho um rodapé que ele não para sujidades e ele é de fácil limpeza, né? Não tem nenhuma porosidade, nada. Isso facilita muito. E aqui tem uma parte do equipamento, a terceira foto, que mostra, né, a desmontagem de alguns pontos da máquina que são de fácil retirada. Então, hoje as máquinas, elas são feitas para produzir. Muitas delas não são feitas para higienizar. Então, esse é o desafio nosso hoje na indústria, né? O tempo está quase acabando e eu vou com a frase que eu sempre levo no meu time. Não se fabrica para limpar, limpa-se para fabricar. E eu vou deixar aberto, né, a todos para conhecer a nossa fábrica, nosso sistema de satélite, que, para quem queira conhecer, sempre estamos recebendo visitas, né, de profissionais da área de higienização de vários estados do Brasil para conhecer o nosso sistema, né? Os profissionais da RL que nos atendem aqui já conhecem e é muito interessante esse processo que facilita muito a nossa vida no dia a dia. Obrigado. Obrigado a você, Gisele. Excelente. Gisele, bom, primeiro traz uma informação que me surpreendeu, né? Que o profissional de higienização é mosca branca no mercado. Olha só. Que surpreendente. Mas ele parte daquele tripé, né? Que inclui segurança, processo, e contou a experiência dele, que a espumação trouxe, a limpeza por espumação trouxe ganhos significativos de produtividade e trouxe uma baita inovação, que é esse sistema de satélite. Provavelmente vai despertar a curiosidade de todo mundo que está nos assistindo aqui, e essa abertura muito generosa da parte do Gesiel poder compartilhar essa experiência, por isso nós agradecemos bastante. Então, eu vou pedir para a Amanda se preparar, mas antes eu vou passar um vídeo curtinho para contar um pouco da situação na Europa. Quem vai falar é o Tony D'Andrea, tem um ligeiro sotaque, mas porque ele é italiano de Milão, ele dirige a ISA, que é a Associação Mundial de Limpeza, na Europa, a partir de Milão, mas ele fala português fluentemente, então não precisa nem de legenda. Estou feliz que a Paula Malta já fez uma pergunta,
Eu peço para os meus colegas aqui de seminário já irem lendo para a gente depois responder. E eu vou pedir para o Henrique, então, colocar o vídeo do Tony D'Andrea, da ISA, que era a antiga Puliri, que é a Associação Europeia de Fabricantes e Distribuidores, que agora é ISA também. E fala um pouco do mesmo cenário do primeiro vídeo, só que agora na Europa. Por favor, Henrique. Bom dia a todos e muito obrigado, meu querido amigo Ricardo, pelo convite. A situação da Covid na Europa ainda é muito difícil. Temos mais de 30 mil novos casos de contágio por dia e cerca de 1.000 mortes por dia também. A preocupação deriva do fato que nos 5 grandes países, França, Espanha, Itália, Alemanha e Grã-Bretanha, apesar da ampla campanha de vacinação, muitas pessoas, incluídas na faixa etária, entre 50 e 70 anos, ainda não foram vacinadas, e que o 99% dos casos de óbito refere-se a pessoas não vacinadas. A volta ao trabalho, depois de muitos meses desde o começo do confinamento total, e depois do distanciamento social e das restrições nos bares, restaurantes e nas lojas, coincide em muitos países europeus com a reapertura das escolas. A difusão da obrigatoriedade do homework, ou teletrabalho, modificou os hábitos de muitíssimos trabalhadores que conheceram uma maneira de trabalhar alternativa, até então inexplorada, e que talvez mereça ser respaldada por uma atividade específica de formação. Muitas empresas optaram por esta modalidade, sobretudo para tutelar a saúde dos seus funcionários, o que incidiu de modo determinante no gráfico do consumo, principalmente no setor da prestação de serviços. Os 2 segmentos que mais sofreram com tais condições foram os serviços de limpeza e o setor da horeca, hotéis, restaurantes, cafés. O fechamento prolongado de todos os escritórios em toda a Europa gerou uma fortíssima flexão de demanda. Milhões de trabalhadores acostumados a almoçar no refeitório das empresas ou em restaurantes, cafeterias, trabalhando em casa, deixaram de comer fora e, com isso, afetaram negativamente ou até mesmo invalidaram os esforços e os investimentos feitos pelos operadores do setor da alimentação, cujo faturamento tive uma queda de até 90%. Hoje, no mês de setembro, nos escritórios da administração pública, o teletrabalho ainda representa mais de 70% do total. No setor privado, a situação volta ao normal lentamente. A experiência vivenciada com a Covid, esta é a única consequência positiva, chamou a atenção de todos para a questão da limpeza como fator estratégico e primário de renovação e de segurança. Compreendeu-se finalmente que a limpeza profissional age na sociedade como a mesma eficácia e competência da atividade de saúde. Compreendeu-se que, depois da vacina, a limpeza é um instrumento mais eficaz de combate à difusão do vírus. Em todos os locais que permaneceram abertos, neste ano e meio, começando pelos hospitais, a casa de repouso para idosos, até chegar aos hotéis, às repartições públicas, aos bancos, serviços de limpeza e saneamento, foram intensificados a fim de garantir melhores condições de higiene e de saúde. Esperamos que esta prática virtuosa e necessária de colocar ao centro da atenção o tema da limpeza e do saneamento permaneça em vigor depois do fim da pandemia e que seja considerado como ponto de interesse comum para proteger a segurança e a vida de todos. O risco é que quando voltamos todos a um ritmo de vida quase normal, a atenção com relação a este assunto diminua e tudo volte a ser como antes. Eu repeti várias vezes ao longo desses meses que o medo é um fator muito eficaz para mudar os hábitos e os comportamentos mesmo, os mais arraigados. Contudo, quando o choque tiver passado e a adrenalina foi absorvida, o risco é que tudo volte a ser como era antes. A nossa memória não é boa. Foi curta em tantos episódios da nossa história recente, como, por exemplo, governos ditatoriais, epidemias, terremotos, desastres bacteriológicos e incêndios. Superado o medo, esquecemos de tudo. Espero que isso não vai acontecer outra vez, sabendo que quase 4.700.000 pessoas morreram, das quais quase 600.000 no Brasil.
A história nos ensinou que as calamidades nunca chegam sozinhas e que é um conjunto de consequências dramáticas ligadas à pandemia somaram-se duas circunstâncias igualmente dramáticas: o aumento do custo das matérias-primas e aumento exponencial dos custos dos transportes, principalmente o transporte marítimo. A combinação dos dois fatores levou muitas empresas produtoras de bens de consumo e de bens de elevado conteúdo tecnológico, automóveis, computadores, a reduzir o ritmo, em alguns casos a parar a produção por falta de componentes para montar. Os custos do petróleo na Europa aumentaram em 248%, da eletricidade em 365%, do gás natural em 545% e todos os derivados do petróleo, do polietileno, em até 160%. Alguns falam sobre uma progressiva estabilização e sucessiva redução dos preços quando a emergência tiver sido metabolizada pelo sistema, possivelmente para o final do ano. A consequência certa disso tudo é um aumento generalizado de todos os preços, inclusive, naturalmente, os preços no setor de limpeza e da prestação de serviços. Isso torna menos provável ou muito mais lenta a retomada de todas as atividades após o fim da pandemia. Depois de tantos anos de estabilidade nas últimas semanas, registrou-se um incremento da taxa de inflação em todos os países europeus. Todos nós fazemos votos que se verifique uma rápida, eficaz, generalizada e, acima de tudo, estável revitalização. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado. Eu que agradeço, Tony, em nome da nossa comunidade aqui da RL Allia. E vamos passar para a última apresentação. Já temos duas perguntas. Peço para os meus colegas de mesa, né, virtuais, já darem uma olhada, que eu vou pedir para vocês responderem essas perguntas, por favor. Então, Amanda, é a Amanda Cristina Barrento Romero. Ela é da Daxia, também fornece insumos para a indústria de alimentos, técnica em química, bacharel em farmácia, especialista em gestão estratégica da qualidade, auditora da ISO 9001, auditora interna da ISO 22000 e ISO TS-FSSC, integrante da equipe ESA e Food Defense, curso para elaboração de planos de APPCC. Com vocês, muito bem-vinda, Amanda, por favor. Muito obrigada. Quero começar agradecendo a RL pela oportunidade, né, pela parceria que vocês têm feito com a gente. Uma das melhorias que eu vou estar passando hoje, que nós fizemos aqui dentro, foi uma parceria junto com a RL, que tem nos atendido muito bem. Então, desde já agradeço pela oportunidade. Está aparecendo a tela direitinho? Obrigada. Tá, sim. Quer colocar no modo apresentação? Pode ser. Bom, então, o nosso tema é hoje o valor da limpeza, seus impactos dentro da indústria. Então, eu trouxe um pouquinho... Queria falar um pouquinho sobre contaminação cruzada, eu trouxe algumas definições, né? Por exemplo, da Anvisa, que fala que contaminação cruzada pode acontecer por meio de transferência de micro-organismos patogênicos entre alimentos, superfícies, utensílios, equipamentos ou para a própria pessoa que manipula o alimento. Então, nós temos várias possibilidades de acarretar uma contaminação cruzada no produto. E é isso que a gente tenta minimizar, e uma das maiores parceiras para isso, com certeza, é a limpeza, né? Então, algumas legislações de BPF que nós seguimos internamente para fazer o atendimento a essa legislação de contaminação cruzada. E eu trouxe alguns itens que a FSSC e a 22000 pedem para a gente seguir, para a gente prevenir essa contaminação cruzada, tá? Eu quero passar um pouco da experiência que nós estamos fazendo aqui, sempre relembrando que a Daxia, ela está sempre muito preocupada com segurança de alimentos, então nós sempre tivemos produtos muito bons para serem utilizados,
nós sempre tivemos procedimentos estabelecidos, né, o pessoal da garantia da qualidade, junto com a supervisora Thalita Vicentini, o pessoal sempre está bem focado nisso, temos procedimentos estabelecidos, a cada mudança, elas estão lá para nos ajudar, nós, o controle de qualidade, fazemos o monitoramento, estabelecemos também, por exemplo, feito pelo supervisor de P&D, Rodrigo Buissa, fizemos uma tabela onde estabelecemos compatibilidade entre os produtos, para a gente saber qual é o produto que a gente tem que ser mais robusto numa limpeza, qual produto que são compatíveis, eles têm as mesmas matérias-primas, então é uma limpeza mais simples, então nós temos todo um controle estabelecido para evitar a contaminação cruzada. Entre eles, por exemplo, junto com a RL, nós estabelecemos alguns produtos específicos para o nosso alergênio, para deixar bem claro, né? Porque nós temos alguns produtos que são corantes, alguns à base lipossolúveis, né? E são muito difíceis de retirar toda a incrustação que tem, tirar a cor, tirar realmente a proteína, né, do alergênico, por se tratar de um produto realmente bem difícil. Então, junto com a RL, nós fizemos um trabalho, estabelecemos um produto específico para esses alergênicos, que tem dado muito certo. E quanto à contaminação cruzada baseada em microbiologia, nós pensamos em melhorias, né? Nós já tínhamos um processo muito robusto, muito bem feito aqui dentro, porém, eu sempre digo que um processo nunca é tão bom que não caiba um pouco de melhoria. Então, nós temos, né, um depósito de produtos de produtos de limpeza, de materiais de limpeza, onde nós tínhamos todos os materiais de limpeza lá dentro, para todas as salas, né? Para quem não conhece a DAC, nós vendemos vários tipos de aditivos para a indústria alimentícia. Então, nós temos vários tipos de produto. E a preocupação do time era justamente não ter a certeza ou ter ali a mínima possibilidade de haver uma contaminação cruzada caso houvesse uma troca de utensílio entre as salas. Então, nós estabelecemos ferramentas específicas por sala, com cores diferenciadas, e os colaboradores não trocam esses utensílios, é muito legal, então cada um se sente dono da sua sala, fazendo o seu processo com seus utensílios, eles cuidam muito bem desses utensílios, então, além de prevenir a contaminação cruzada, a gente conseguiu bastante o engajamento dos colaboradores nesse momento, então, eles estão engajados em manter a sala deles especificamente limpa e com a contaminação controlada, então é bem legal. Coloquei mais algumas especificações aqui quanto à limpeza e sanitização, né, retiradas da FSSC. A Daxia hoje tem uma certificação HACCP, tá? Então nós já nos preocupamos bastante com a parte de segurança de alimentos, agora estamos migrando para uma FSSC 22000, então muda alguns conceitos, né, quanto ao Códex, quanto ao HACCP, muda alguns conceitos, e nós estamos seguindo isso. Então, definimos essas melhorias por sala, como, por exemplo, as ferramentas específicas. Nós temos aqui também um gerador de espuma, não tão tecnológico quanto do nosso colega de trabalho, né? Mas nós temos alguns geradores de espuma que utilizamos nas salas também, que isso ajudou bastante. Eu também já fui supervisora da produção e eu senti uma necessidade de otimizar a limpeza. Então, foi um dos motivos que eu também fui atrás de ajuda, a RL vem nos ajudando também, porque, como eu falei, o produto que nós utilizávamos era muito bom, porém, para um ou outro processo, não que ele não atendesse, mas nós levávamos um pouco mais de tempo para fazer essa higienização. No final, ele atendia plenamente, mas eu estava com preocupação com a produtividade, né? Em otimizar essa limpeza, fazer mais rápido, de forma mais eficiente. Então, nós entramos com químicos diferentes, com diluições diferenciadas por sala, fizemos o trabalho realmente verificando item por item, porque nós temos vários tipos de produto, então estabelecer um só para
para todas as salas, fica complicado, a gente não sabe se vai atender para todos. Então, nós fizemos um trabalho bem robusto e fizemos um bem específico mesmo, a gente tem as separações. E aí nós utilizamos agora esse gerador de espuma, porque nós entendemos que o produto antes que era diluído em balde, em um local só, acabava sendo contaminado quando eles utilizavam as ferramentas de limpeza e voltavam de novo dentro da água para fazer a limpeza. Então, o químico diminuía a ação, né? Não é que contaminava o produto, mas o químico diminuía a ação. Então, às vezes, isso acarretava em reprocesso, em limpeza novamente, isso atrapalhava um pouco a nossa produtividade também. Então, pensando no útil ao agradável, que seria uma limpeza rápida e eficiente, nós estamos fazendo esses processos juntamente com a ARL. E é isso, gente. Muito bem, Amanda. Obrigado. Nós é que agradecemos. Vocês viram que, pelas 4 falas, são exemplos, né, práticas, que a limpeza impacta o negócio, né? Então, o valor do termo na indústria alimentícia é dos mais críticos, talvez comparável à farmacêutica. Então, tem impacto. Todos, de uma forma ou de outra, mencionaram a questão de produtos, pessoas e processos, que são os P's que a gente utiliza aqui para fazer uma abordagem sistêmica. Não existe uma abordagem única na limpeza, fala só de produtos, só de treinar pessoas, né? Ou tem um bom processo, mas não tem produto, não tem gente treinada, né? Não tem profissional de higienização. À altura, você vai ter problema. Então, a limpeza pede uma abordagem sistêmica, e todos mencionaram, nos seus casos, né, falando de processo, de método, de gestão, de tecnologia, nós vimos um pouco de tudo nas falas que antecederam. Estamos muito bem no tempo, agradeço a todos que capricharam nas suas apresentações, não só no conteúdo, mas no tempo perfeito. Nós já temos aqui a pergunta, né, que eu vou começar da primeira, e pedir para um voluntário, a Paula Malta pergunta, que ela gostaria de saber qual é o limite que vocês seguem para as análises microbiológicas da superfície dos equipamentos, visto que temos apenas uma legislação para produto acabado. Alguém se voluntaria a responder? Gisele, Amanda? Ricardo, bom, eu sigo o próprio limite da legislação, então eu transfiro isso para a superfície. Se eu analiso uma forma de picolé ou uma tina de maturação, o resultado que eu receber, eu comparo realmente com a legislação. Se estiver dentro do que é esperado, ok. Se não tiver, e no caso, teria as medidas de correção. Tá. Obrigado. A Amanda concorda comigo? Alguém quer complementar? Oi, então, aqui nós temos vários tipos de produto, então a gente não segue uma legislação específica, né? Porque nós temos aí alguns segmentos. Então, o que nós costumamos fazer aqui é apertar ao máximo, afunilar ao máximo na pior situação, na situação mais crítica, onde o produto exige a menor flexibilidade possível, e levamos isso para os equipamentos e ambiente, enfim. Gisele, você ia complementar? Obrigado, Amanda. Tranquilo, vou na próxima pergunta. Você vai na próxima? Então, vou começar de você aqui. Agora é da Jéssica Figueira. Ela dá bom dia e pergunta como sabemos a higienização dos processos produtivos são de suma importância para a segurança de alimentos. Em relação aos alergênicos, existem químicos específicos para esses processos e quantidades de aplicação maiores de químicos? Como vocês tratam esse assunto? A Amanda já falou que sim, né? Já deu uma palhinha, e o Gesiel já se candidatou a começar com essa. Então, vamos lá, depois quem quiser complementa. Manda bala, Gesiel. Bom, vamos lá. O tema alergênico é bem complexo, né? Então, a gente precisa... Não tem produto químico específico para alergênico, né? Existem N produtos químicos para a higienização. O que valida um alergênico ou não, ausência ou um limite mínimo, é a validação dessa limpeza, né? Se existe residual ou não. Outro ponto, o que a gente faz hoje para poder manter o fluxo do processo em linha e a gente consiga
deixar o alergênico fora dos outros produtos que não são alergênicos. A gente tem hoje fluxos estabelecidos, né, na linha de produção, a sequência de produção do alergênico seria o último do dia, utensílios dedicados, né, políticas de cores, né, de utensílios, que inclusive está trabalhando com a RL sobre esse ponto também. Gestão visual, né, desses utensílios, de fluxos. Eu acho que é isso, né? O alergênico, ele está ali, né, entre aspas, para deixar um desafio para você na linha de produção. Daí você tem que trabalhar nesses processos para você estabelecer e fazer fluir a sua linha de produção. Beleza, obrigado, Gisele. Bem completa a resposta. Alguém gostaria de Posso complementar? Claro, Patrícia, por favor. Nesse caso também, em complemento ao Gisele, é importante a questão de uniformes. Então, usar um uniforme específico para a linha, não ter cruzamento de funcionários nas linhas também, as boas práticas de cada um. Então, não ficar falando em cima, porque a saliva em si pode ter também residual de proteínas. E uma forma legal é a validação de análises de proteína. A gente tem alguns laboratórios que fazem, então você pode fazer um produto com amendoim primeiro e depois higienizar bem a sua linha e depois, se você passar uma base de água, fazer análise de amendoim nesse produto à base de água. Um exemplo. Não para isso que seria, não que isso seja algo fixo, mas é só para validar se realmente seu processo está ok. Aí, no validando, volta ao que o Gesiel falou. O fluxo de produção começa com um produto à base de água, depois os alérgicos. É só para realmente validar e atestar que o seu procedimento operacional está ok. Excelente, obrigado, Patrícia. Oi, posso complementar também essa Claro. parte dela? Claro. Quanto ao alergênico também, eu não sei se ajuda, mas essa tabelinha que foi estabelecida, que eu falei pelo P&D, nos ajuda bastante nisso também, porque o PCP também utiliza isso, né? Ele se baseia nisso para programar as produções de alergênicos, e nós sabemos que ali depois o controle de qualidade vai ter que entrar para fazer o monitoramento. Nós utilizamos o ATP, conforme a Patrícia falou que também utiliza, nós utilizamos antes de fazer o teste alergênico. Estando ok a limpeza de orgânicos, nós entramos com o teste de alergênico que fazemos internamente também. E fazemos validações anuais, né? Enfim, mas é bem legal ter esse controle bem robusto e bem fechado. Excelente, fechou. Maravilha. Já entrou mais uma mensagem, eu já vou começar a partir do encerramento. A pergunta da Duda. Hoje nós sabemos que cada indústria tem um método de higienização. Por exemplo, algumas realizam lavação de utensílios, até mesmo equipamento. Piso, entre outros, com água, detergente específico e sanitizante. Já outras com limpezas úmidas, em alguns itens onde não requer utilização com água. Como é definida, qual o melhor procedimento para atender a necessidade de vocês? Vamos lá, pode você começar comigo de novo. Vai lá, Gisele. Vamos lá. Bom, na verdade é o seguinte, né? Existem processos e processos de higienização, né? Existe a limpeza úmida, que a gente chama, a limpeza seca, e a gente tem que estar com um plano de limpeza estabelecido para cada equipamento, né? Então, a minha experiência algumas sequências de produção, a gente consegue determinar uma limpeza por arraste, né? Um simples pano, né, descartável que a gente trabalha, uma limpeza seca em um determinado equipamento funciona bem. Já outros, eu preciso fazer uma limpeza úmida. Então, depende do produto que está sendo produzido. Tá? Respondido? Ótimo. Bom, uma das coisas que a gente gosta de fazer é acabar no tempo. Então, eu vou passar agora para os palestrantes aqui, eu vou fazer uma pergunta geral, os 4 podem também responder em 2 minutos, e já se despedindo, e eu já aqui quero agradecer a cada um de vocês de coração pela excelente participação de vocês. Uma das coisas que vocês viram no vídeo, né, nós temos inúmeros desafios, né? Vocês falaram de vários aí, alergênicos, a questão da contaminação cruzada, vocês têm desafios enormes no dia a dia de vocês.
E tem um desafio chamado Brasil também, né? Essa condição caótica de a demanda cresce, a demanda cai, né? Temos oscilações vertiginosas, ou seja, vocês têm grandes desafios, e associado a mais um que vocês viram nos 2 vídeos que vieram da Europa e dos Estados Unidos, que é a questão do supply também, de abastecimento e tudo mais. Então, se vocês puderem, em 2 minutos, pela ordem que foi falado, dizerem o que vocês imaginam que serão os grandes desafios dos facilities, ou qualidade, higienização, produção, da ótica que vocês quiserem, que vocês veem para a indústria no ano que vem, que estão vão refletir no budget, nas demandas, dos indicadores de vocês em 2022, o que vocês destacam de desafio para vocês, que já está na mesa de vocês para 2022. Então, queria já, depois eu agradeço mais uma vez, mas fica aqui o nosso agradecimento. Moacir, começa contigo, vamos lá, pela ordem, por favor. A gente, como você disse, a gente tem um desafio enorme pela frente, né? Porque nós estamos vivendo num período agora diferente do que antes da pandemia, né? As indústrias hoje, né, não diferente de hoje para 2022. Exatamente em novembro, normalmente se encerra todas as previsões para o ano seguinte, né? E diante de todos esses problemas que nós estamos vivendo, né, de abastecimento, de desabastecimento, de consumo variável, né, de inflação, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com relação ao planejamento que nós vamos fazer para 2022, né? E como eu disse, a conta de limpeza é uma das contas mais altas dentro de budget de fábricas, né? Logicamente, tirando a mão de obra, né, própria, logo depois vem a área de facilities. E dentro da área de facilities, né, a área de segurança, a conta de segurança é a mais alta logo após a área a conta de limpeza é a mais alta logo após a conta de segurança, né? Então, é um detalhe assim que a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente consiga fazer um planejamento que possa chegar mais próximo da realidade de 2022, né? Que deve ser ainda de instabilidade, tá bom? Queria deixar aqui, de novo, o meu agradecimento à RL e estou à disposição de quem necessitar de algum outro detalhe. A RL tem aí meus contatos, né? Eu, na verdade, hoje eu faço um assessoramento, né? Eu trabalho com um assessoramento das empresas justamente para questões de budget, de operações também. Muito obrigado a todos, obrigado aos demais colegas aí e até uma próxima. Nós que agradecemos, Moacir. Então, vamos lá. Patrícia, sua vez. Ricardo, eu peço perdão, não sei se eu entendi a pergunta, porque o funcionário veio falar comigo. Eu repito. Se você quiser, eu repito. Qual é o seu maior desafio para 22? Vamos lá, Patrícia. Bom, acredito que é cada vez mais as indústrias manterem o padrão de qualidade, porque cada vez mais os consumidores estão mais exigentes. E não somente na parte de sabor, enfim, é tudo, desde a parte de segurança de alimento, as próprias indústrias buscando inovações, sejam elas tecnológicas, sejam elas de produtos de limpeza. Então, eu vejo que as indústrias precisam investir cada vez mais se elas querem realmente lucrar, aumentar o poder de venda, justamente para atender todos os consumidores. Muito bem, esse é um bom tema. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Gesiel. Bom, vamos lá. O desafio sempre foi, né, fazer mais com menos, né? Então, eu diria que o desafio de 2022 seria higienizar mais em menos tempo e menos recurso, né? Ligando a isso, capacitação, tecnologia, métodos e processos. Então, sem isso aí, a gente não vai sobreviver o ano que vem. Então, a gente precisa, igual o Moacir falou, o budget está sendo fechado e realmente a despesa com os produtos químicos, né, a higienização, ela é bem elevada. Então, a gente precisa trabalhar muito forte nisso. Tá bom? Quero agradecer a oportunidade por estar participando e a gente está de portas abertas aqui para, mais uma vez, para poder receber visitas, se vocês acharem pertinente, né?
E você também, pode vir nos visitar. Eu vou. Um abraço. Um abraço. Segura mais um pouquinho. Então, Amanda. Vamos lá, Amanda. Bom, ao meu ver, eu concordo com a Patrícia, tá? Eu acho que a qualidade vai ser bem difícil de ser mantida para o ano que vem, nós vamos lutar muito por isso, mas o desabastecimento das matérias-primas tem nos deixado bastante preocupados, e com certeza a gente quer manter a mesma qualidade para os nossos clientes e manter o preço competitivo, né? Acho que vai ser muito difícil isso, porque as coisas estão ficando muito caras, e a gente manter a qualidade que a gente mantém aqui dentro realmente não custa barato. Então, a palavra vai ser otimização para o ano que vem também. Muito bom. Bom, é desafio para milhão, né? Então, vamos lá. Então, vocês estão plenamente capacitados, eu tenho certeza, a enfrentar esses grandes desafios. Vocês lembram no começo que eu falei duas coisas, que o primeiro encontro a gente nunca esquece, e a gente esperava que esse fosse inesquecível, e será, pela qualidade das apresentações, pela qualidade das perguntas, certamente é um evento que nos fortalece a fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e seguir adiante nessa ideia. E acho que a outra promessa também foi cumprida, que nós vamos sair melhor do que nós entramos, com mais conteúdo, mais aprendizado, graças à generosidade dos 4 palestrantes que compartilharam suas experiências de vida, de processos, de casos, né? Que fizeram frente e tiveram resultado. E a eles eu quero agradecer de coração terem estado conosco aqui. E um agradecimento especial aos mais de 55 pessoas que estiveram por aqui nesse primeiro evento, que é para nós um aval, um sintoma de que nós acertamos, entramos na hora certa. Como a Juliana falou no começo, quem sabe no próximo ano a gente vai fazer presencial dentro de uma das indústrias de vocês, a gente pode incluir a visita e mostrar o que estão fazendo, será muito mais atrativo. Então, eu espero, fica a promessa que nós vamos tentar fazer como a gente sabe fazer, que é presencial, mostrando não só palestras, mas também com uma experiência local de poder ter aprendizados, como vocês ofereceram aqui. Então, eu acho que a gente acaba de uma maneira muito feliz, 5 minutos antes do tempo, né, e realizados com esse primeiro. Então, agradeço a todos mais uma vez de coração e que tenham um ótimo dia e uma ótima semana ainda bem pela frente, com fechamento de mês. Obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.